só para a gente fechar essa discussão, então nós pegamos um campo fermiônico, um campo escalar, vamos pegar um outro campo fermiônico aqui, só que, se eu me lembro bem, o escalar está na representação fundamental desse, e é neutro segundo aquele ali. O outro férmio está na representação fundamental complexo conjugada e na representação adjunta do férmio, né? E aí, vamos pegar agora esse férmio aqui, na representação, vamos dizer, na representação fundamental desse. Então, se esse férmio aqui está na representação fundamental desse, ele vai ter o índice I, pequeno. Não o índice grande. O índice grande também vai de 1 a N, mas é na representação dos menos de A transpostos. Esse índice vai de 1 até N. E vamos dizer que esse férmio aqui, o escalar está na representação de junto. Vamos colocar esse férmio, então, na representação fundamental desse cara aqui. A representação fundamental desse cara aqui. Então, aqui nós guardamos índice I, que vai de 1 até N, índice I grande, que vai de 1 até N. Vamos chamar esse índice aqui, então, esse índice vai de 1 até N. Vamos colocar agora um índice novo, que eu vou colocar esse campo sendo um N-plate de SUN e um N-plate de SUN. Então, se ele é um N-plate de SUN, ele tem o mesmo número quântico I que o Φ tinha. I vai de 1 até N. Mas agora eu preciso criar um índice que vá, eu já usei a mesma IJ, vamos usar aqui uma letra grega, foi? Como se esse I vai de 1 até N como psi, só que o psi é o I grande, fica na representação complexa conjugada. Tá? Vamos dizer que esse índice aqui, vamos colocar um índice grego para ele. Eu não sei o hebraico. Vou botar aqui, vou botar um índice grego lá para a gente usou. É um balão árabe. Vou botar um índicezinho, deixa eu ver aqui, um índice russo. Vou botar um lambda, vamos botar esse índice lambda. Vou botar esse índice lambda, que vai de 1 até N. Então, esse índice aqui é o índice da representação fundamental desse SU. Então, vamos lá. Então, esse campo I, ele tem esse índice I, então esse aqui vai de 1 até N, esse vai de 1 até N. Então, eu sei como é que ele se transforma segundo os dois grupos. Se eu fizer uma transformação nele, podemos fazer uma transformação única agora. Ele vai ter fundamental dos dois. Representação fundamental dos dois, exatamente. Então, ele vai ter exponencial de I, ômega A, GA, IJ, exponencial de I, alfa A, HA, lambda, linha, Q, J, lambda, linha. Então, é como ele se transforma. Então, ele vê esses geradores na forma N por N e vê esses geradores na forma N por N. Então, ninguém aqui está na representação de junto. Então, se a gente expandir isso aqui em primeira ordem nos geradores, já fica claro, esse gerador aqui, ele vai acoplar no campo de gauge e fazer esse acoplamento. Então, a derivada covariante aqui, então, a derivada covariante desse campo, ela vai seguida, né, imediatamente com esses I. Então, vai ser DI, I. Quando a gente abre os índices, mais I, G. Então, campo de gauge do SUN vai estar acoplado com geradores GA, atuando no Q. E depois, aqui o I, G', B. Tá? Geradores HA, atuando também no Q. Vamos agora colocar as componentes dos índices, né? Então, esse índice aqui
vai ser demi, qui e lambda vai ser demi, qui e lambda. I, G, I, A, lambda. Essa interação S e o N, ela não toca no número quântico lambda, ela toca no número quântico I. Então ela acopla o índice I com o índice J via gerador e acopla com o campo de gate. E agora a interação S U N. Vou fazer isso aqui. Então agora lambda, minha. Essa interação não mexe no I, mas mexe lambda. Então essa é a derivada covariante final. E aí, claro, eu escrevi a grande gêmea de Dirac, você demi vai ser o momento da coisa do tempo, né? A gente já mais ou menos já sabe, vai ficar aqui barrado I. Lambda, I, gama mi, demi, é só substituir isso aí e abrir tem todas as interações. Certo? Eu não vou poder discutir com vocês a interação da matéria. Agora eu não poderia falar. O psi interage com os campos de. O φ interage com o campo de gate A. O psi interage com o campo de gate A e com o demi. E o qui também interage com A e com o demi. Agora pergunta. Eu poderia ter interação da matéria com a matéria, eu poderia ter uma interação de psi com qui, com φ. Nós tínhamos uma alta interação com φ. Nós colocamos um termo que era φ ao quadrado. Então eu tinha uma interação quártica com φ. Será que agora eu posso introduzir interações de Yukawa? Qual é a estrutura das interações de Yukawa? Yukawa é férmio barrado, férmio, escalar. Essa é a estrutura de uma interação de Yukawa, algo do tipo psi barrado, psi, φ. Uma interação que pode ter um gama C, mas é uma interação do tipo dois termos e um escalar. Essa é a estrutura típica de uma interação de Yukawa. Bom, pelos números quânticos que nós temos, né? Por exemplo, se eu pegar psi barrado e psi, claro, psi barrado sempre cancela o psi, é sempre variante de 2. Então, se eu pegar, por exemplo, o psi barrado, psi, eu limpei tudo, mas esse φ, ele sobe, os números, ele não vai casar com ninguém, porque o psi barrado vai casar com o psi, e os índices do φ não tem como, quer dizer, eu teria algo desse tipo, né? Porque eu vou pensar o seguinte, o psi, ele está, sempre que eu colocar psi barrado, psi, ele neutraliza. Já é invariante de gate sozinho. Então, esse cara não sendo invariante de gate, isso quebra a simetria de gate, porque o que vem do psi, qualquer coisa que vem do psi aqui, o psi barrado vai cancelar o psi. E o φ fica sozinho, a transformação dele funciona essa, não tem complicação. Então, eu teria que ter, por exemplo, se eu pegar, vou pegar agora, esse cara está na φ, ele está, lembrem, ele está no n-plate. Escalar, complexo conjugado de S, ele tem número quântico de SUN e de SUN, mas SUN está na representação adjunta. Então, por exemplo, o psi está na representação, não, o psi está na representação, não está na representação adjunta. O φ está na representação N de SUN. Nós temos esses campos aqui, φ, psi e φ. Então vamos olhar do ponto de vista do SUN. Do ponto de vista do SUN, esse cara aqui está na representação n-dimensional. Do ponto de vista do SUN, esse cara aqui está na representação n-star. E do ponto de vista do SUN, esse cara aqui está na representação n. São os números quânticos de S. Deixa eu fazer essa tabelinha mais clara. Então, nós vamos botar assim, os campos de matéria. Então, nós temos φ, psi e φ. Se eu pegar a simetria S-U-N,
Φ está no N-plate. O Psi está no N-star. Tudo é SUN só. E o Ki está no N-plate. E agora, se eu pegar o SUN, esse cara aqui é neutro, então é singlete. Já tem uma componente, ele é neutro, ele não vê o SUN, né? Não vê o SUN. O Psi está na representação adjunta. E o Ki está na representação fundamental. Está na representação então eu consigo fazer uma auto-interação invariante de Gauge aqui, que é a seguinte. Olha só. Esse cara está na representação. Então, se eu pegar Ki barrado Ki, ele forma um invariante de SUN. Porque a matriz de SUN que tiver aqui vai cancelar que está aqui. Então, isso aqui é invariante de SUN. E é invariante de SUN. Porque se eu fizer uma transformação de SUN, quer dizer, vamos dizer, a transformação de SUN é feita com uma matriz S, S da S. A transformação de SUN não é em da R. Então, esse cara que está aqui, ele é invariante SUN e invariante SUN, porque qualquer transformação que tiver aqui, marca daqui. Agora, como é que está? Se eu tenho que acoplar ele de uma maneira invariante, para eu fazer um acoplamento de Yukawa, eu tenho que colocar aqui um escalar. Agora, se eu colocar aqui aquele escalar φ, ele está no singlete de SUN. Então, ele está no singlete de SUN. Então, isso aqui é invariante SUN, e ele também é, porque ele é singlete de SUN. Mas o problema está aqui. Ele é um N-plate de SUN. Então, as duas transformações de SUN aqui se cancelam, mas essa aqui fica solta. Então, esse cara aqui, ele quebra SUN. Então, essa simetria, ela não é invariante de SUN, ela só é invariante de SUN. Por quê? Porque o Ki barrado mata o Ki, segundo SUN, e o Φ é o singlete. Então, uma transformação de SUN deixa isso invariante. Então, essa simetria, ela quebra SUN, mas mantém SUN. E aí a pergunta, se eu pudesse misturar mais alguma coisa, mas não dá, porque esse cara aqui está na adjunta, né? Ele está... Esse está na adjunta desse cara. Eu acho que eu posso formar uma invariância. Por exemplo, se eu pegar esse termo aqui, Psi barrado, esse acoplamento de Yukawa, Psi barrado, Psi Φ. Vamos analisar as transformações de SUN. SUN, então, Psi barrado sempre mata o Psi, um mata o outro. Não dá. Agora, do ponto de vista do SUN, esse cara é um N-plate, então a simetria SUN é perdida também. Agora, se eu pegasse esse cara com esse cara do ponto de vista do SUN, aí sim ficar adjunta, daí não tem problema, mas esse cara só. Então, eu não consigo construir um acoplamento com esses campos que eu dei, eu não tenho números quânticos para conseguir construir acoplamentos de Yukawa que sejam invariantes. Então, esse modelo que nós estamos colocando como exemplo, ele só tem interações de gauge. Só tem campo de gauge com matéria, não tem interação de matéria entre si, a não ser o acoplamento quântico do Φ. O Φ com Φ se garante, porque é Φ d'H é Φ, então qualquer coisa aqui é invariante. Φ d'H é Φ ao quadrado. Beleza, então esse é o caso de um grupo semicímples. Então, no caso de um grupo semicímples, quantos fatores houver, vocês vão ter que colocar cada campo de gauge para cada fator e ver quais são as posições dos campos com respeito a cada simetria. Quer dizer, cada campo, ele está em que representação de cada grupo. Agora, um grupo mais geral, que é o que acontece no modelo padrão, é a presença de um fator abeliano. E a carga elétrica é um grupo abeliano. Na teoria de Salant-Weinberg, nós começamos com a simetria 1, abeliana, associada à hipercarga, e depois da quebra de simetria, esse 1 vira um eletromagnetismo, né? Mas vamos começar então com o fator abeliano. Então, o grupo de gauge mais geral que a gente pode escrever vai ser um produto de fatores simples com alguns fatores abelianos. Por exemplo,
Digamos que eu pegasse, vamos fazer um exemplo mais concreto agora, digamos que eu pegasse uma simetria. Vou pegar o modelo padrão então, que é SO3 e SO2. Então, SO3, SO2, U. Eu não vou me preocupar ainda de colocar exatamente o SO2 e o 1 do Salanglash Weinberg, eu não vou querer introduzir o que é o Nishijima para definir a carga elétrica. Eu vou deixar só 3 simetrias por enquanto. Depois, no outro curso, no curso de interações fundamentais, que eu vou pegar, a gente vai trabalhar melhor. Mas vamos pegar, então, tem 3 simetrias. Aqui eu tenho 8 geradores. Então, vamos chamar esses geradores aqui de geradores lambda. Esse A vai de 1 a 8. Os 8 geradores, né? Geradores lambda. Esse grupo aqui, 3 geradores, né? Que eu vou chamar de, vai depender da representação, nós temos matrizes sigma, que eu vou chamar aqui de sigma I, maiúsculo, que vai de 1 a 3, são 3 geradores do S2. E aqui eu não tenho gerador, né? Eu tenho o que a gente tem aqui, na verdade, é a carga, só a carga. Uma carga comum, né? Carga eletromagnética necessariamente é uma carga, né? Associada a uma simetria abeliana. Então vamos agora atribuir campos. Então, nós temos o gerador. Então, aqui vou colocar, aqui a gente tem a campos A, Mi A. Aqui eu tenho a campus D, Mi I. Cada campo com cada gerador, e aqui eu tenho um único gerador. Vamos associar esse campo aqui a um campo, vamos chamar de C1. Ele carrega agora que os campos que vão manifestar junto é não. Isso, o campo é o junto, ele pega o gerador, que é o gerador que vai fazer o acoplamento para você. Então o campo de gauge ele entra carregando o gerador e o gerador é que faz o acoplamento entre os componentes dentro do multiplete de gauge. Beleza, vamos agora começar a pegar campo de matéria. Vamos pegar um quarto. Então, suponhamos que eu pegasse o quarto, um certo quarto, vou chamar de campo Q. Ele está no triplete de SO3, então ele está no triplete de SO3, vou colocar assim, ele é 3, vou colocar assim, e a gente usa fazer assim, ele é 3, significa triplete de SO3, suponhamos que ele seja um dublete de SO2, e vamos dizer que essa simetria não é necessariamente a simetria eletromagnética, é uma simetria 1. Se, por exemplo, fosse número eletrónico, vamos dizer que ele tivesse carga nula, então ele é neutro, ele não vê aquela simetria. Vamos chamar um campo aqui, ferriônico, poderia ser um quarto. Vamos pegar agora um campo, também um outro campo ferriônico, que eu vou chamar de Q minúsculo, não confundir aquela carga, vamos chamar de outra coisa, vou chamar esse aqui de Q também, não dá para ver. Vamos chamar esse campo aqui, não é possível. É um campo ferriônico, que é triplete de SO3, duplete de SO2 e é neutro de 1. Vamos pegar um outro campo fermiônico que seja esteja no sexto plete de SO3. Então, SO3 tem essa representação de SO3 aqui. Essa representação de SO3 tem dimensão 6. Significa o seguinte, essa representação significa que eu estou pegando um tensor que carrega os índices I, J, que vão de 1 a 3 e é simétrico. Imagina, isso aqui é uma matriz simétrica, 3 por 3, esses índices vão de 1 a 3. Eu estou fazendo aqui a representação fundamental de SO3 é um triplete. Essa representação tem dimensão 3, o I, tem um índice 1, 2, 3, e as matrizes do grupo são as matrizes lambda 3 por 3. Se eu pegar um objeto que tenha dois índices que vão de 1 a 3 e 6 simétricos, a matriz é simétrica 3 por 3. Portanto, ela tem dimensão, tem 6 elementos independentes. Então, essa representação simétrica, no cenário do Young Tableau, ela é representada por uma linha. Então, uma matriz simétrica 3 por 3 tem 6 elementos. É isso aqui. Uma matriz antissimétrica 3 por 3, AIJ igual a menos AJE. Uma matriz 3 por 3 antissimétrica tem 3 elementos, que é essa
representação antissimétrica, essa aqui na verdade é o 3 estar, e essa aqui é a representação 6. Então, o objeto da coisa vão ser sistematicamente montadas. Então, vamos dizer, eu estou com um objeto que seja um sextete de S2. Vamos dizer que ele esteja na representação adjunta de SU2. Então, ele é um triplete de SU2. SU2, a representação triplete, né? SU2, o número quântico é 2S mais 1. Então, se ele está no triplete, aqui o S é 1. É como se eu tivesse spin 1, né? Mas é um número quântico de SU2. E vamos dizer que ele tem a carga mais 1. A carga abeliana dele seja mais 1. Pegar um escalar, pegar um outro fermo que eu vou chamar psique. Então, esse aqui é o outro campo fermiônico. Tá? Então, férmio. Tá? Vamos dizer que ele esteja na representação, ele seja, está na representação 3, vamos dizer que seja 3 estar, 3 também. 3 também. Na representação, nem outro caso, pegar a representação 3 está, complexos conjugados, com geradores menos de A transposto. E aí eu vou fazer o seguinte, então esse cara aqui, ele vai picando, vamos botar aqui, ele está no leite também, de S2, e ele tem uma carga menos 1. E finalmente vou pegar um escalarzinho miserável aqui. Ou seja, um 3 está. 3, seja neutro, vamos pensar que pode ser neutro, sobre SO2, tem a carga 1. Vamos dizer, estou pegando esses campos. Então eu sei localizar, então esses números ali que estão dando parente, eles estão me localizando cada campo dentro da simetria de Ries, tá? Então eu tenho, então psi tá, ele é triplete de SO3, triplete de SO2 e neutro de 1. O que é sextete de SO3, triplete de SO2, portanto, na representação adjunta de SO2 e na representação de S1. Que carga o psi tem aqueles números. Então, é 3 estados, então está na representação complexo conjugado, triplete complexo conjugado, e o φ é neutro de SO2. O φ não persegue
a simetria é sua. Então, vou fazer para cada campo a sua derivada covariante. Então, a gente já sabe a sistemática. Cada campo, de acordo com a sua posição no grupo de Gale, vai ter a sua derivada covariante, e a gente já sabe depois formar os tipos lagrangianos. Portanto, se é campo fermiônico, usa o lagrangiano de Dirac. Se é campo escalar, usa o lagrangiano de Triangle. Vamos só colocar as derivadas covariantes, que aí a gente já sabe montar, na verdade, todas as interações de Gale. Vamos lá. Derivada covariante do psi. Então, o psi vê todas as interações, não, só vê as interações não abeliadas. Então, o derivado covariante do psi vai ser demi psi. Primeira interação, vamos chamar as constantes de acoplamento, de novo, chamar a constante de acoplamento dessa interação aqui de G, a constante de acoplamento dessa interação do G', e a constante de acoplamento dessa interação aqui, vou chamar de F. Então, vamos lá. Então, eu vou ter mais I. Esse campo está em uma representação adjunta a G. Então, os campos de gauge, o S3, A, Mi, A. A representação do gauge de S3 é a representação das matrizes de Gell. Quando o Sebastião já veio colocar para vocês, eu represento as matrizes de Gell, do S3, do Lambda, C2. Aqui as matrizes de Gell, então, os geradores na representação fundamental de S3. São matrizes 3x3, depois de novos índices, e aí atuando em cima do psi. Depois, ele está no dublete de S2. Então, mais I, G', vamos chamar esse campo de gauge aqui de demi I. Então, no dublete de S2, a representação fundamental de S2 é dada pelas matrizes de Pauli, também sobre 2. Então, aqui eu tenho sigma I sobre 2, também aplicando psi. E ele é neutro, então ele não tem simetria 1, não tem interação 1. Então, agora é só colocar os índices aqui, se a gente quiser. Então, isso aqui significa isso aqui. Demi psi. Vamos chamar o índice, esse índice que corre aqui de 1 a 3, né, são os índices dos geradores, agora são os índices que correm de 1 a 3. Vamos chamar esses índices aqui de I, por exemplo. Tá? Vamos chamar esses índices aqui de esse campo aqui vai ter índice I, e os índices de S2, vamos chamar, vamos botar aqui outra vez, vamos chamar vou explicar já o que é isso. Isso aqui é demi psi e alfa. Esse índice alfa que não é índice espinorial, não, é o índice de S2. Então isso significa isso aqui, mais I, G. Campos de gauge. Matrizes, vou botar esse fator 2 aqui. E aí temos as matrizes de Gell-Mann e J. Psi, J alfa. Então, essas matrizes de Gell-Mann acoplam os índices de cor. Deixa os índices de S2 intocáveis. E agora, a simetria é S2. I, G', demi I, sigma I, esses dois aqui também. E aqui as matrizes de Pauli, sigma I, que vão comprar alfa, beta, psi e beta. Então, está bem especificado. A gente sabe que cada campo, né, como é que está a interação dele. Depois é só formar uma granjante direta. Se barrado, I, demi, daqui para frente eu vou passar a omitir esses índices, que todo mundo já sabe mais ou menos colocar. Vamos pegar agora o campo Q. O campo Q não é neutro hora nenhuma, ele tem todas as interações. Então vamos colocar aqui esse campo demi Q. Então ele vai ter demi Q mais I, G, A, Mi, A. Os geradores de S3 na representação 6x6, claro, não são mais as matrizes de Gell-Mann. A matriz de Gell-Mann, lambda A, ela é sempre 3x3. O índice A vai de 1 a 8. Eu continuo tendo 8 geradores, mas agora esses geradores vão estar em forma 6x6, porque o Q dá um sextete de S3. Então, eu vou supor que, vou chamar essas matrizes aqui de lambda A grande,
são as matrizes 6x6, a forma 6x6 das matrizes de Kelvin. Então, são matrizes 6x6 que fecham essa álgebra de SU3. Lambda A, lambda B, os constantes de estrutura de SU3 e lambda C. Eu pego as mesmas constantes de estrutura, só que essa matriz aqui é 6x6. Mas aí quando você jogar na equação, já com a identidade dos outros. A identidade do outro está aqui, ó. Quando o alfa não muda, é porque na verdade no espaço do SU2 tem identidade. E quando o I aqui não muda, o I aqui é o mesmo de lá, é porque no fundo eu tenho a identidade do SU3. Então agora aqui, as matrizes, vamos tirar aqui, vamos botar a matriz lambda A atuando em Q. Depois, eu estou num triplete de SU2. O triplete de SU2 já não são mais as matrizes de Pauli. São a versão 3x3 das matrizes de Pauli. Vamos chamar de sigma, né? I, G', B, Mi, sigma I. Ou a gente pode pensar o seguinte: a representação 3 de SU2 é a representação adjunta de SU2. Então aqui eu poderia fazer assim, colocar desse modo: I, G', comutador de BMI com Q. Isso aqui significa que esse campo é uma representação adjunta, onde esse campo de gauge onde esse campo atua como campo de gauge. Isso aqui, esse campo está na representação adjunta de S2. S2 é a representação adjunta 3, é o número de geradores. E esse campo tem carga 1, é a carga 1. Oi? BI, sigma I. Na verdade está embutido aqui. BI, sigma I. Na verdade, isso aqui tem esse cara com o mesmo índice. Na verdade, teria que ser lido assim: B, I, sigma I. Esse cara está na representação adjunta, ele é o IJ. Então, saiu o computador daqui, verdade? Então, depois a gente bota para vocês verem só, né? Mas é isso. Você queria falar o quê? Isso aí deve ser uma pergunta bem trivial e básica, mas eu não conheço. Fala aí. Quando é que você pode usar esse negócio quando é que você é obrigado, quando é que você pode aprender? Quando você botou antes do computador, a representação adjunta. Quando é que você sabe que você está na representação adjunta? Quando você... Olha só, qual é a dimensão dessa representação? Qual é a localização dele no S2? É no triplete. Então, S2 tem 3 geradores. E esse aqui está no triplete. Então, essa representação, sendo triplete, ela tem a mesma dimensão que o número de geradores de S2. Então, isso diz que está na representação adjunta. A representação adjunta é aquela representação que tem a mesma dimensionalidade que o número de geradores do campo. Então, no caso do S8, S3, por exemplo, é 8. Se eu tiver que pegar um campo com 8 componentes, ele está na representação adjunta. Então, no caso do S3, ele está na representação adjunta. Então, estou colocando a coisa desse modo. E agora ele tem uma carga 1. Vamos colocar agora a simetria, a interação dele com o campo semi. Então, eu vou colocar a constante de acoplamento, que eu estou chamando de F. Ele tem carga mais 1. Então, vou colocar aqui como se tivesse vezes mais 1, que é a carga dele, a gente declara aqui a carga, o campo semi. E o que? Então, se nós quisermos agora colocar índices, vamos colocar índices aqui. O índice S3 desse cara aqui vai de 1 a 6, porque ele é sextete de S3. Ele não é triplete, ele não vai de 1 a 3, ele vai de 1 a 6. Então, vamos chamar esse índice aqui de I', indicando que linha vai de 1 a 6. E linha é o índice da representação 6-dimensional de S3. Então, ele vai de 1 até 6. Então, essas matrizes aqui são 6 por 6, e esse índice aqui está indo de 1 a 6. Agora, o campo QI, ele está na representação adjunta do S2. Se ele está na representação adjunta do S2, o índice dele tem que ser igual ao índice dos geradores. Agora ele vai ter um índice I maiúsculo que vai de 1 a 3. E eu vou omitir a carga eletromagnética dele, porque ela é única. Eu já declarei a carga eletromagnética dele aqui. Então, se nós agora vamos olhar os índices, então isso aqui é linha I.
Essa matriz aqui é 6 por 6, então ela vai ser I', J', e aqui J', I. Então, essa interação S3, ela não mexe no índice S2. Tá. Agora, aqui é a representação. Isso aqui na representação de juntas, a gente já sabe. Tá? I vai botar um menos aqui, F vai dar as constantes de estrutura. Então, essa interação do campo Q com o campo de gauge na representação de juntas de S2, ela vai ficar assim, menos G'. As constantes de estrutura de S2 são os épsilons de Levitívita e J. Campo de gauge, B, I, J. E o Q, I', K. Então, a simetria SO3 não foi tocada, a simetria SO2 está acoplando o K com o QI via BMJ e as matrizes que são as constantes de estrutura. Isso aqui é típico da representação de junta. Menos constante de estrutura, campo de gauge, campo de matriz. E aqui não muda nada. Interação 1, ela não mexe nem no linha, nem no I. Então, essa seria a estrutura de índices dentro dessa derivada covariante. A derivada covariante de gauge. Então, esse campo de gauge, ele vê todas as simetrias SO3, SO2, junto com essa organização. Vamos pegar agora o Q. Desculpa. Agora eu preciso, né? Não consigo. Sim, também. Não vai. Ele vai definir. Depois a gente acerta os índices. Só que agora ele está na representação 3 estar de SO3. A gente sabe. Essa representação é o complexo conjugado dessa. Então, se aqui os geradores são lambda, os geradores aqui são menos lambda transposto. Então, vamos ter aqui mais I, G, os campos de gauge, A, I, A. Então, aqui vão entrar os geradores menos lambda, A, transposto sobre 2. Se antes os geradores eram lambda sobre 2, nessa representação, o estar é menos lambda transposto sobre 2. Já entendemos que qualquer representação, o complexo conjugado dela pega os geradores dessa forma. Do ponto de vista do SO2, de novo é um duplete. Então o índice que nós estamos usando para o duplete é o índice alfa. Então aqui vai ter mais I, G', B, I, MC mais sobre 2, vezes de Pauli, a representação bidimensional de SO2, claro, atuando. Aqui eu esqueci de colocar o Xi. Aqui colocando o Xi. E depois, eficácia eletromagnética 1. Então, eu tenho gerador, constante de acoplamento, gerador. Mas no caso, abelhando, o gerador é o valor da carga. O gerador, nesse caso, é a carga menos 1. Então, vai aparecer um sinal menos. Menos I, F, constante de estrutura, carga, CI, C. Vamos agora especificar os índices. Então, esse campo tem Si. Então, ele está no 3 está. Essa representação, esse aqui também vai de 1 a 3. Só que os índices, né, eu estava chamando de índice. Como é que eu estava chamando de representação 3? Eu chamei de I, né? Então, esses agora, esse I também vai de 1 a 3, só que não é dessa representação. Aqui eu já chamei linha para ir de 1 a 6. Então, vamos chamar esses índices aqui de I2. I2
é um dublete, então aqui vai ser esse alfa, beleza, então, demi. Então, lembrando que esse etil vai de 1 a 3 também, mas é um 1 a 3 diferente do 1 a 3 daqui, por causa dos geradores, são outras matrizes. Então aqui vamos já acertar, vamos botar esse menos aqui com esse 2 aqui, vai ficar menos I G sobre 2. Então aqui é por menos 2. Aqui as matrizes de Gell-Mann transpostas. Aí acoplamos os dois índices de SO3. Vai acoplar um I til, um J til, Si J til, não mexe no SO2. Agora vamos colocar o setor do SO2. Vamos jogar já isso aqui para cá. Mais I G' sobre 2. Dmi, os campos de gauge do SO2. As matrizes de Pauli, sigma I, ficam na representação bidimensional alfa, beta, Si e Ti, beta. E aí agora o setor meio menos I, F, C, I. E aí o setor abeliano mexe com os outros números quânticos, o próprio til. Quer dizer, cada componente etil alfa desse campo tem a mesma carga. Todas as componentes têm a mesma carga do ponto de vista dessa derivada covariante desse campo de Kant. E finalmente, esse cara aqui ele é neutro. Ele não vê o SO2. Então, demi, ele é um escalar, demi φ. Então, vai ser demi φ. Aí, vai lá, mais. Então, ele é triplete do SO3. Então, ele vai ter a mesma situação que esse aqui. Então, ele vai ter um índice I que vai de 1 a 3. Então, já colocar aqui, ó, I, G sobre 2. Então, vamos já chamar esse índice aqui que vai de 1 até 3. Ele só tem esse índice, porque ele é singlete de SO2, então ele é neutro, ele não tem nenhuma relação com esse grupo. Ele é um singlete de SO2. Sobre uma transformação de SO2, fininha igual a SO2. Ele tem carga eletromagnética. Então vai ficar IG sobre 2. A minha lambda A. Vou esquecer do I. IJ. E agora o setor abeliano dele. Mais I, F. A carga mais 1. E aí o φ. Então essa é a derivada cobriante dele. De seu I. Oi? Seu I. Aonde? Campo de gauge abeliano, CI. Esqueci do protagonista, que é o campo de gauge. Carga, constante de acoplamento, gerador, que nesse caso é a carga, campo de gauge e o campo. Bom, dá só um. Agora, depois vocês podem procurar fazer isso sozinhos, como tarefa, não quiser computar. Só lembrando aqui o seguinte, vamos agora só para ver se a gente pode formar algum tipo. Bom, o claro do campo φ, eu posso sempre pegar φ da área φ e formar uma interação invariante dele. Sempre que eu pegar essa combinação aqui, ó, isso aqui é completamente invariante dele, porque qualquer número quântico do φ, qualquer transformação do φ d'água cancela o φ. Então, isso aqui eu posso colocar autoacoplamento. O autoacoplamento com escalar não é um problema. A questão é, será que eu posso formar algum acoplamento umbilical? Eu posso combinar dois termos com um escalar e ter um invariante? Então, quando eu estava programando o exercício aqui, eu mais ou menos pensei o seguinte: se a gente pegar Si barrado, então esse cara aqui está na representação 3 estar. Tá, vou pegar ele. Se eu pegar Si barrado, quando eu pego Si barrado, quando eu barrar esse cara, estou pegando o complexo conjugado dessa. Se eu multiplicar por Si
linear fermiônico com psi. É uma interação. Eu quero formar uma interação de um cálculo. Então tem que ter dois términos no escalar. Se eu pegar o psi barrado, como esse cara aqui transforma na 3 estar, é claro que o barrado, né, você tem isso aqui, ó, psi linha exponencial, a transformação dele é essa. A transformação de barrado é sempre essa transformação que dá. Então, se eu pegar o 3 barrado, ele vai estar na transformação dele, vai ser o 3. Então, isso aqui vai ficar, do ponto de vista do SO3, isso aqui vai ficar 3. Isso aqui já é 3. Mas do ponto de vista do SO3, 3 vezes 3, nota, quando eu multiplico duas representações 3 por 3, eu posso obter uma representação 3 estar e uma representação 6. Então, o psi tem carga 0. O psi barrado tem carga mais 1. Tá certo? E aí eu poderia pensar o seguinte. Se eu pegar esse cara aqui está, o psi barrado está na representação 2. Então você vai ficar 2 carga com 2. Então, dublete de SO2 com dublete de SO2. Então isso pode dar um triplete de SO2. Beleza? Se eu pegar o psi barrado, eu tenho um triplete de SO3, tá? A carga aqui fica mais 1. Então, esse cara aqui, a carga dele fica mais 1. Troca o sinal da carga, fica a carga mais 1. Esse cara aqui é meu. Então, eu poderia pegar esse cara aqui. Tá? Exatamente. Então, esse cara, agora, se nós pegarmos isso dessa forma, vamos botar assim. Então, isso pode formar um 3, ele vai botar um 3 estar com 6. Esse 6 aqui, se eu combinar com esse 6 aqui, 6 estar, vou colocar assim, eu poderia combinar isso aqui, botar aqui um que estar. Esse que estar, ele conjuga essa representação, dando 6 estar. Essa representação é junta, ela é real, não acontece nada, e ela bota uma carga menos 1 aqui, que mata essa carga mais 1 aqui. Então, esse objeto, do ponto de vista da simetria SO3, ele é triplete, 6 estar. Então, se eu pegar um triplete de SO3 com um triplete de SO3 e combinar com um 6 estar de SO3, eu formo um simplete de SO3. Tá? Essa interação de Yukawa respeita a SO3. Se eu for olhar a SO2, ela vai ser, se barrado, vai ser dublete de SO2, dublete de SO2, com triplete de SO2. Então, dublete com triplete, também respeita a simetria. E agora eu vou pegar a carga abeliana. Esse cara aqui é neutro. O complexo conjugado desse cara tem carga mais 1. Mas o complexo conjugado desse cara tem carga menos 1. Então, essa interação de Yukawa, que acopla si com psi em que é um escalar, não, peraí, estou falando desse dele aqui, gente, perdão. Para S2 não. Porque esse cara aqui, então foi o seguinte, perdão, vamos fazer a seguinte modificação, vamos chamar esse cara aqui, vamos dizer que eu não usei hora nenhuma o fato dele ser férreo, ele é um campo, vamos dizer, então vamos fazer a seguinte suposição, perdão, digamos que seja um escalar, tá? Não muda nada, derivado por variante é mesmo, só vai mudar o lagrangiano de lá engorda, mas eu não nem escrevi o lagrangiano. Então, vamos partir da suposição que esse é férreo e esses dois são escalares. Então, esse cara sendo escalar, ele pode participar de uma interação de Yukawa com aqueles dois férreos. Então, esses dois férreos com esse escalar, eles formam uma interação de Yukawa que é completamente variante. Então, nesse caso, eu poderia escrever uma interação de Yukawa. Mas, por enquanto, não vamos nos preocupar muito com isso. Estou mais preocupado com as interações de gate, portanto, derivada por variante. Então, essas são as benefícios. Então, vamos fechando a aula agora, vou deixar uma tarefa para vocês fazerem, e aí eu vou ver como é que os grupos estão. Como é que está a realização das tarefas desse curso aqui? Eu estou dando cobrança, não estou pedindo lista para entregar, mas, francamente falando, enquanto vocês avançam, quem fez todas as tarefas? Quem fez algumas? Algumas. Quem tentou fazer e não conseguiu é uma coisa importante, né?
ótimo que a gente fazer e não consiga, mas quem nem tentou fazer, aí é outra história, né? Mas se vocês estão tentando fazer, tem muitas tarefas, as tarefas são grandes, então tentem se organizar no grupo. O Ricardo está querendo entender que precisa estudar isso, eu acho que todo mundo aqui precisa um pouquinho disso. Então tentem organizar aí um horário para vocês verem, se adianta um pouco as tarefas, não é para me entregar, não estou cobrando não, porque eu não vou nem ter tempo de olhar. É para vocês gerarem dúvida, porque aí vocês vão ter dúvida completa. Feriado, né? Oi? Pode ir feriado, como vocês quiserem. Pode ser. É, que aí no feriado a gente pode tirar aula do feriado para ser uma aula mais light, mais debatedora. Pode levantar questões, eu faço o modelo simples, aí a gente pode levantar questões. Como é um dia de feriado também, a gente pode ir mais tarde. Tá? Bom, fica a critério de você, mas eu acho só que tem que haver um certo trabalhinho para poder gerar dúvida, para a gente poder interagir, certo? Eu vou deixar essa tarefa para vocês agora. Então, digamos que eu tenha a seguinte simetria. SU2, SU2, então tem duas simetrias, SU2 e duas simetrias. Então tem agora um grupo com dois fatores abelianos, tá? Então cada grupo tem suas simetrias, aí todo mundo sabe o gerador, bota a constante de contrapoplamento que quiser. Vamos colocar algumas atribuições de campo. Vamos dizer então que eu tenho, começa com um campo escalar φ. Então, vamos dizer, esse campo escalar φ, ele é dublete do primeiro SU2, ele é singlete do segundo SU2, ele tem carga mais 1 dessa primeira simetria, tem carga menos 1 da segunda simetria. Então ele vê simetrias abelianas. Vamos dizer que eu pego agora um outro campo escalar que eu vou chamar de Φ também, como no caso anterior. Então, ele vai ser triplete desse primeiro grupo, singlete desse segundo grupo, vai ter carga 0 dessa primeira simetria e carga dublete do segundo. Vai ser dublete do segundo. Triplete, dublete, neutro e carregado. Tá? Vamos pegar um outro campo aqui. Psi, que, psi. Fermiônico. Então vamos dizer que ele seja um quadruplete do primeiro, um triplete do segundo, tem a carga menos 1. Vamos pegar o outro campo assim, seja singlete do primeiro S2, e outro do primeiro S2, triplete do segundo, menos 1 e menos 1. Fazer, quer remontar. Outro exercício que vocês fazerem, esse exercício é mais, eu vou precisar dele para a aula que tem, como é um exercício que não é complicado, é só técnica, só de mexer com o computador é um exercício simples, mas é um exercício de pequeníssimos truques assim, de grupo, né? Mas não é conhecimento de teoria de grupo, é saber mexer com uma coisa, só isso. Tentem fazer isso que vai ser basicamente a estrela da nossa próxima aula. Então, suponhamos que a gente tem um campo de rede nossa transformação de rede do campo é essa aqui. É a matriz R, a Mi, tipo da representação de G. E depois esse termo aqui, mais I sobre G. R, Mi, R menos 1. Suponhamos que nós peguemos um campo de rede e considerar esse campo de rede, DMI, que tem a seguinte estrutura. Ele é a matriz do grupo DMI R-1. Suponho que ele tenha essa estrutura. Não precisa dizer que esse cara aqui seja o próprio R, seja um G. Vou pegar aqui. Eu tenho G, DMI, G.
G é menos 1, onde G pertence ao grupo de N-. Isso aqui é a transformação do elemento do campo. E a gente sabe que com essa transformação, a gente constrói um F', que é covariante. Com essa transformação aqui, com esse campo AMI, a gente constrói um TMI, AMI e um TMI. Vamos construir agora o field strength desse grupo. O F' associado a esse D. Então, ele vai ser DMI menos DMI mais IG comutador de DMI com DMI. Mas, suponhamos que o nosso campo... Bom, primeiro de tudo, primeiro exercício, mostrar por que quando você pega um grupo, uma transformação de grupo, a derivada e uma outra transformação do grupo, por que isso aqui pertence à álgebra de Lie? Isso aqui é o grupo, não é a álgebra, isso aqui é o grupo. Mas quando eu faço essa operação, grupo, derivada, grupo menos 1, isso aqui não está no grupo, esse objeto todo está na álgebra de Lie. Então, ele na verdade é isso aqui, ele na verdade é GA. Ele está na representação adjunta. G é um elemento do grupo. GA é um elemento da álgebra. Mas quando eu faço essa operação tripla, esse resultado sai do grupo e fica na álgebra. Então, poderia expandir. Então, eu quero, o primeiro exercício simples, o primeiro exercício que não é complicado é mostrar que esse objeto toma valores na álgebra de Lie, e não, isso é uma matriz do grupo. Porém, essa operação me joga para lá. E aí, com essa operação, eu tenho certeza que isso aqui, então, tem um índice μ que está na álgebra. Então, isso aqui é candidato ao potencial de gate. Mas aí, se a gente for tirar o field strength dele, vocês vão mostrar que isso aqui é identicamente nulo. Isso aqui é exatamente o análogo do campo de gate assim no eletromagnetismo. Suponha que eu tenho um AMI, que é um DMI alto. Se eu tirar o field strength disso aqui, dá zero. Então, isso é o que nós chamamos de um poor gauge. Então, esse potencial de gauge, ele está associado a um field strength zero. O que nós vamos entender na próxima aula? Então, esse objeto aqui está associado. Então, se eu jogar essa expressão aqui, aqui, e nesse computador, eu faço tudo no final do dia e vejo que isso dá zero. Então, esse potencial, ele não tem field strength. Ele é um puro potencial, que a gente chama de pure gauge. Ele não dá field strength. Mas vamos entender, então, o fato desse field strength dele ser zero, vai nos fazer ver que esse campo aqui, na verdade, ele está descrevendo um conjunto de campos escalares. Ele é justamente aquilo que infinitesimalmente me dá o DMI ômega. Então, aqui, vocês vão entender, isso aqui talvez não sei se vocês vão entender, mas na próxima aula eu vou trabalhar isso, mas vamos ver que esse objeto aqui tem um índice μ, mas esse objeto aqui, na verdade, ele descreve campos escalares, não campos vetoriais. Então, essa parte, mas intrinsecamente a gente entende isso, porque tem essa estrutura. E essa estrutura é o que me dá o DMI ômega. Então, isso aqui está me dando algo que é longitudinal. Então, essa operação que me tira do grupo e me joga para a álgebra, ela está me dando um conjunto de escalares que tomam valor na álgebra. É um setor de spin zero. Então, é como se eu estivesse trabalhando só com a parte negra do campo. É tudo que eu não quero é o spin zero, mas é tudo que eu tenho aqui é o spin zero. E aí nós vamos ver aonde é que residem esses campos escalares. Então, esses campos escalares, eles vão estar no outro espaço, não vão estar no espaço-tempo, eles vão depender do espaço-tempo, mas eles vão estar no outro espaço. Então, esses campos escalares, eles vão criar uma interação própria. É como eu estou falando hoje, eu não sei porque veio na cabeça esse exemplo da biologia aí, mas eu não sei nada de biologia não, mas é como se fosse uma colônia de vírus que se aloja e ela começa a se multiplicar. Então, eles vão criar uma interação, eles vão criar uma dinâmica a partir daquilo ali. Então, eles são a parte ruim do campo de gauge, mas eles vão se organizar, eles vão fazer uma física deles, completamente independente, eles vão criar o que a gente ali que é um modelo sigma. Então, vai sair daí um modelo sigma, dentro dessa teoria de gauge, vai estar alojado esse modelo sigma no setor de escalares, no setor longitudinal do campo de gauge. E ele fica lá, pronto. Se a simetria de gauge for exata, eles estão meio mal.
Mas se a simetria de gauge for quebrada espontaneamente, esse modelo sigma, ele vai conseguir penetrar pelo mecanismo de Higgs no campo de gauge e ele vai descrever fisicamente uma física nova. Ele vai descrever a física dos bósons vetoriais massivos longitudinais. Então, a física do spin longitudinal, ela está descrita por aquele modelo sigma não linear. Então, dentro de uma teoria de Young-Mills, a gente consegue sempre ler um modelo sigma não linear trabalhando no setor de puro gauge. Vamos ver isso na próxima aula. Isso é um ponto. Então, de Young-Mills, eu chego no modelo sigma. Então, esse modelo sigma, ele na verdade vai estar descrevendo os bósons de Goldstein. Então, se tem uma física para os bósons de Goldstein, essa física está no modelo sigma. Esse é um ponto. Esquece Young-Mills, esquece tudo. Vamos pegar um outro problema. Campos escalares com vinho. Nós vamos ver que, independentemente de Young-Mills, eu consigo construir uma teoria de um modelo sigma não linear que não tem nada a ver com Young-Mills. E aí eu construo o modelo sigma. Quando a gente começa a olhar as simetrias do modelo sigma, a gente vai descobrir que o modelo sigma tem uma simetria também de Young-Mills embutida com o modelo. Então, Young-Mills se comunica com o modelo sigma de tudo quanto é lado. Se eu começo com o modelo sigma, eu descubro uma teoria de Young-Mills dentro dele. Se eu começo com uma teoria de Young-Mills, eu descubro o modelo sigma dentro dela. Então, tem um casamento muito intrínseco entre o modelo sigma e a teoria de Young-Mills. Nós vamos discutir isso na próxima aula. Quem já ouviu falar de teorias de perturbação? Chiral Perturbation Theory, que é um modelo efetivo para descrever física de hadrons, né? Então, a teoria de perturbação chiral, ela se baseia exatamente nisso. Na verdade, ela é uma física do bóson de Goldstein. Então, é uma física que pode descrever mesons, pode descrever os pions, que os pions podem, numa boa aproximação, ser pensadas como o que a gente chama de partículas de pseudo-Goldstein. Então, tem uma física associada. Quando a gente diz do eletromagnetismo, isso aqui não tem física nenhuma, o F é zero, não tem campo elétrico, não tem campo magnético, não tem nada. A gente sabe que mecânica quântica me dá um significado para isso. Quando eu pego o efeito Aharonov-Bohm, eu estou fora do solenoide, aqui fora do solenoide, o campo B é zero. O campo elétrico é zero. Não tem campo nenhum, mas tem potencial. E o potencial que está fora do solenoide é um puro gauge. Então, esse objeto ele não tem campo, mas ele tem física. Quanticamente ele interage, ele gera interferência, ele gera efeito quântico. A mesma coisa acontece. Classicamente, não, mas quanticamente, aqui, esse objeto aqui também. Isso seria a versão não abeliana disso aqui. Não gera campo. O F é completamente zero, então não tem nem E nem B, não tem campo nem elétrico, nem campo magnético de Young-Mills. Mas tem uma física interessante que sai daí, onde descobrir um setor de campos escalares que estão escondidos aqui dentro. Esses campos escalares vão ter uma auto-interação grandiosa, vai gerar uma física, e isso pode estar descrevendo alguma coisa. Então, isso pode estar descrevendo a interação de bósons vetoriais massivos longitudinais, pode estar descrevendo bósons de Goldstein em auto-interação. Então, vamos trabalhar os modelos sigma dentro dessa visão. Aí, a gente vai precisar de um pouquinho de recurso geométrico, mas eu ensino na aula que vem. A gente vai precisar do conceito de Filbin. A gente vai olhar o grupo não mais como uma estrutura algébrica. A gente vai fazer a geometria diferencial do grupo. Então, vamos olhar para o grupo deixa de ser um conjunto de matrizes e passa a ser um espaço curvo. Nesse espaço curvo, eu tenho pontos desse espaço curvo, coordenadas desse espaço curvo, e aí eu vou ter um sistema de coordenadas, eu vou ter um sistema curvilíneo. E aí eu vou definir uma métrica nesse espaço, e aí a gente vai ver que existe uma métrica associada a esses campos escalares. Então, na aula que vem, a gente vai aprender o conceito de Firvine, métrica, dentro de um espaço curvo. Isso é um conceito que faz um casamento muito bonito entre teoria de grupo e geometria. Então, eu posso olhar o grupo como um conjunto de matrizes, ou eu posso apagar isso, não, para mim o grupo não é um conjunto de matrizes. Para mim, o grupo é um espaço. No caso do SO2, a gente falou nos cursos, né? SO2 é uma matriz esfera. Então, a cada ponto de uma matriz esfera, eu associo uma matriz de SO2. Então, ou eu trabalho com matrizes de SO2, ou eu trabalho com uma geometria riemanniana de uma matriz esfera. E aí, o último exercício que eu vou deixar para vocês fazerem aí, então é o seguinte. Suponhamos que já vai ajudar a gente.
Suponhamos que eu tenho uma matriz U2, não S2. Então é uma matriz unitária, 2 por 2. Ela satisfaz essa condição. É unitária. Uma matriz unitária 2 por 2 tem 4 parâmetros reais. Né? Nós sabemos por quê. Né? Se ela é unitária, ela tem 4 elementos complexos, 8 elementos reais. As condições de unitariedade reduzem para 4. Uma matriz unitária 4 por 2, 2 por 2, ela pode sempre, quero que vocês mostrem, que ela pode sempre ser escrita em termos de um ângulo de rotação, um ângulo θ e 3 fases. Então, essa matriz aqui, claro, toda matriz unitária tem alto valor com módulo 1. É claro que os altos valores, né? Todos têm módulo 1. Então, todos os altos valores dela são fases. Qualquer alto valor dela vai ter que ser escrito dessa forma. Mas eu quero que você mostre mais. Que a gente pode sempre pegar essa matriz, ela vai ter 4 elementos complexos. Mas dentro dessa matriz eu vou ter um ângulo θ, portanto, vão aparecer seno de θ, cosseno de θ. É um ângulo só. Então, você comparando em 3 fases. Mostrar que toda matriz unitária 2 por 2 ela pode ser escrita através de um ângulo de rotação e 3 fases complexas. Bom, eu acho que isso aí fecha como tarefa de hoje. E aí a gente se retoma na dia 12, que é o dia do feriado. Bom trabalho para vocês, desculpa pela grande aula longa de hoje. Então, ó, pessoal, tenta informar aí o Ricardo, você pode terminar isso comigo. Ricardo, você está no grupo dele, é Rick, né? No e-mail, não é Rick 74, é isso? No Gmail. Então tá, eu vou pedir a você então que todo mundo que quiser formar um grupo, acerta, passa o e-mail para o Ricardo aí. Tem o e-mail da Listona. Pode mandar e-mail para a Listona. Então tá, então o Ricardo manda um e-mail para aquela nossa lista que está rolando dos 3 cursos. Se quiser vir penetra dos outros cursos, pode vir, não tem problema, não é proibido, né? Mas que vocês comecem, eu vou querer que vocês tenham mais ou menos uma ideia de o que está acontecendo. Eu preciso ter dúvidas de vocês, dúvidas específicas de vocês. Tá?